Meus amores, a gente vai fazer só uma recapitulação do conteúdo, inclusive do conteúdo que eles estão falando pelo chat, né? Bom dia, Bárbara e Fernanda. Lembra que na aula passada, antes dessas tormentas dessa semana, nós havíamos falado sobre o processo da imigração no Brasil. E aí nós tínhamos feito todas as correções, só faltaram, né, acho que essa página aqui. E aí vocês vão pegar o livro de vocês nessa página, 349, só para completar essa correção, para a gente iniciar aí outro ciclo, tá bom? Minha interpretação, peguem um livro e vão marcando aí, tá? Quais as 3 nações americanas que mais se abriram para receber imigrantes durante o período mencionado no texto da interpretação, né? Estados Unidos, Canadá e Brasil. Vamos corrigir, tá? Pode passar? Vamos pegar aí logo o livro. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Pode passar, meninos. Vão falando aí, tá? Quando vocês forem terminando, vão falando. Pode passar? Só para corrigir, gente. A gente já tá no outro capítulo. Eu tenho que entregar isso aqui tudo já corrigido, tá bom? Deixar nada sem corrigir, não. Porque a gente já viu o movimento abolicionista, as pessoas que pegaram a causa dos negros, começaram a lutar com eles, o principal Luiz Gama, José do Patrocínio. O fim do Império vai se dar, né, com a tomada do poder pelos militares. O Marechal Deodoro da Fonseca expulsa o Dom Pedro II e dá origem ao período republicano, no dia 15 de novembro de 1889. Aí a gente tem um pouco das consequências da escravidão, que vocês sabem o que ocorreu. Os negros não tiveram acesso à educação, saneamento básico, não tiveram acesso sequer a políticas de inserção social, não tiveram emprego, né, para falar mais claro para vocês. E aí, né, surgiram os movimentos de resistência, principalmente o movimento negro, para fomentar, né, ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Né? Ações afirmativas são um conjunto de ações dentro de um determinado movimento que visa resgatar, né, as características daquele respectivo grupo.
Ou seja, se a gente está falando aqui do movimento negro, a gente está falando de um grupo que tenta resgatar a cultura negra em sua essência. Aí a gente tem a interpretação textual, que é pessoal. Qual foi a consequência da escravidão? Aí a gente já falou, falta de políticas públicas, os negros ao receber o processo da abolição não necessariamente ficaram livres, não tiveram acesso à educação, não tinham escolas para estudar, não tinham roupas e tinha toda uma desestrutura social. Qual é a importância das ações afirmativas? Né? Elas são importantes porque resgata a autoestima do negro. Né? O negro passa dentro desses grupos aí grupos que são grupos aí bora lá, gente. Qual é a importância dessas ações afirmativas? São importantes porque resgata dentro desses grupos específicos, né, o conceito realmente deles de resgate à cultura, resgate aos valores, resgate à moral específica daquele povo, né, resgata um conceito cultural que, devido à inserção europeia, né, imposição europeia, muitos deixaram para trás. Então, esses grupos servem para trazer de volta todo aquele modelo cultural que o negro muitas vezes perdeu quando chegou na colônia, no caso aqui a gente está falando especificamente do Brasil. O que significa reconhecer que as ações afirmativas apresentam um caráter emergencial e transitório? Significa dizer que essas ações aí, elas são de imediato, elas precisam ocorrer de imediato. Porque se elas não ocorrem de imediato, o negro pode perder a sua essência, né? O negro pode perder a sua identidade, pode querer continuar sendo aquele modelo europeu, virar uma cópia, né, do modelo europeu, sendo que o negro ele tem suas raízes, ele tem sua história, ele não pode ter vergonha das suas histórias e da sua raiz, não. Ele tem que continuar essas histórias para que essas raízes não morram. Todo mundo respondeu? Aí, lembra que a gente já falou também a disseminação cultural desses povos. E graças aos negros, a gente tem muita diversidade cultural no Brasil. E aqui a gente encerra com as atividades. Vou até aumentar aí para vocês responderem ou só corrigirem, né? Que a maioria já deve ter respondido. Pode passar, gente.
Pode passar, gente. Pode usar, Fernando. Ainda está copiando. Pode, né, Zé Fernando? Pronto. Vamos lá. Outro lado. Aí é só para preencher as lacunas. Pronto, então bora lá. Vão respondendo aí no chat que eu tô olhando. A gente vai entrar no imperialismo. Pessoal, aí tem um pouco dos históricos, é necessário às vezes que você, às vezes não, né? Se não está em casa, lê esse daqui, né? A Fundação Palmares é uma fundação que desde 1988 ela trabalha com instituições para fomentar o resgate da cultura negra, né? Essa fundação, desde quando iniciou o atual governo, ela já mudou de presidente aí várias vezes, justamente por conta das divergências, né, do governo acerca realmente dos princípios e dos conceitos que regem a Fundação Palmares. Então, as coisas assim meio estranhas. Né? A Fundação já várias vezes passou por líderes e até agora a gente não consegue entender por que a Fundação Palmares está tendo essas dificuldades, né? Divergências, talvez políticas, divergências no conceito político de entender cultura negra, não sei, mas que essa fundação aqui, nesse atual governo federal aí, já mudou de presidente aí várias vezes. Aí são os quadros de Debré, quem é Debré, tá, gente? Debré é um dos maiores pintores que retrataram principalmente a ideia da escravidão, né, no Brasil,
e também a família real. Aí a gente tem os modelos da TV Escola. Essa TV Escola funciona, né? Ainda hoje ela tem muitos vídeos do qual se disponibiliza lá uma gama de vídeos acerca de história do Brasil e história geral também. Mas são livros e vamos nós. Quando for para passar, me avise. Pode passar, gente? Descer. Pode passar? Aí a segunda questão, tá?
Beleza, vou passando aí. Letra C, tá, gente? Só marcar. Pronto, gente, agora nós entramos no nosso conteúdo, que é sobre o imperialismo, e vamos nós, tá bom? Não se preocupe, gente, que eu vou estar postando uma outra aula sobre o imperialismo, tá? Sobre a introdução do imperialismo europeu. Gente, vou até diminuir essa imagem do livro de vocês para vocês entenderem. Essa é uma imagem que remonta muito o conceito do imperialismo. Simplesmente nações europeias ou nações imperialistas, que eram médias ultra-impérios, né? Se reuniram e aí eles pegaram, né? Aí é uma charge, né? Mas é uma sátira que remonta muito esse período, em que essas nações riquíssimas se reuniram, pegaram como se fosse assim, igual o mapa mundo e dividiram, né? Se reuniram e disseram, eu pego esse pedaço aqui, eu pego esse país aqui, o outro chegou e disse, não, eu quero esse país aqui. E em qual sentido, né? O principal sentido. Os europeus idealizavam um conjunto de aumento, né, de mercados, eles queriam promover novos mercados, porque lá na Europa, lembrem, estava tendo um desenvolvimento muito grande do processo industrial. Lembra que a gente tem na Inglaterra a segunda revolução industrial, e a partir do momento que a gente tem a segunda revolução industrial, essa revolução ela vai sair da Inglaterra, né? Quando a segunda revolução ela ocorre na Inglaterra, outros países da Europa também vão assimilar esse modelo. Só que esses países vão começar a brigar entre si para fomentar os seus mercados. De que forma? Um país vai querer ser maior do que o outro, um vai querer ser melhor do que o outro, no sentido mesmo capitalista da palavra. E essas disputas vão gerar um aumento na produção. Quanto mais se aumenta a produção, mais precisa de matéria-prima. Foi a partir daí que surgiu a necessidade de explorar novos territórios, até para conseguir matéria-prima para aumentar a sua produção. Mas ao mesmo tempo que conseguisse essa matéria-prima, eles tinham em mente, esses países, a expansão dos mercados, porque ao conseguir um país que tivesse essa matéria-prima, eles também iriam vender seus próprios produtos para esses países, e de uma forma imperialista. Por isso que o período é imperialismo, né? E aqui a gente está falando do imperialismo europeu, a gente não está falando do imperialismo americano, porque ele é estudado em separado. Então, imperialismo, nações imperiais ou impérios, nações riquíssimas da Europa, no processo aí imperialista, eles vão voltar àquelas nações do qual alguns já haviam passado no século XVI, tá, no processo colonialista, e vão impor as suas forças. Que países são esses? Países frágeis, né? Alguns países frágeis da Ásia e da África, né? Na Ásia nós vamos ter a China e a Índia sofrendo muito. Na África nós vamos ter uma porção de países sofrendo aí em torno dos interesses europeus, tá bom? Aí tentem fazer em casa, tá? Deu para entender o imperialismo? Império, nações ricas que vão impor sua força às nações pobres, instáveis politicamente e socialmente. E aí esse processo vem com uma outra palavrinha, neocolonialismo, que tem diferença do colonialismo. O colonialismo foi praticado no século XVI por essas mesmas nações. E o neocolonialismo, né, vai ser um retorno dessas nações a algumas colônias que eles já conheciam por ter passado no século XVI, no auge das navegações. Tá bom? Qual o interesse?
busca de novos mercados e matéria-prima para aumentar as suas produções. Lembra, aqui é o que a gente já falou, né? Europa passando por transformações, a Inglaterra na segunda revolução, há uma expansão do setor produtivo, porque a gente já está na técnica, na maquinofatura, a tecnologia já está sendo extremamente desenvolvida na Europa, e aí os mercados começam a brigar entre si, porque aqui não tem bloco ainda, tá? Aqui cada um era querendo lucrar mais do que a outra, as empresas brigando para alavancar os seus mercados, e aí não havia muito aquela questão do respeito, não. Queriam mão de obra barata, só que os próprios países europeus, eles não tinham como ter mão de obra barata. Então eles pensaram até isso, porque se eles voltassem a essas nações, eles podiam explorar essas pessoas das nações da Ásia e da África, nesse fenômeno imperialista, por conta de que eles queriam mão de obra barata, né? Porque dentro do próprio país era muito difícil um europeu se subordinar à questão de mão de obra barata. E é por conta disso que eles vão dividir, né, de uma forma totalmente impensável no século XIX, vão fazer essa partilha dos países da Ásia e da África, como se nesses países não tivessem, né, cultura, hábitos, como se as pessoas simplesmente, como se as pessoas não fossem resistir. No primeiro momento elas não vão resistir mesmo, porque são países onde os sistemas de defesa são frágeis, mas depois a gente vai ter lutas pela independência, expulsando esses modelos aqui, tá? Vale ressaltar que nesse mesmo período, na Itália, a Itália vai estar vivendo um processo de unificação, porque depois em si que a gente tem aquele grande desfacelamento do Império Romano, essa Itália vai passar muito tempo ainda sem ter um mapa totalmente desenhado, né? Ela não tem um redesenhamento do mapa, e somente no século XIX, gente, está tudo muito recente, somente no século XIX é que essa Itália de hoje, que teve um surto muito grande aí de né, Covid-19, é só nessa Itália, só no século XIX que a Itália vai tentar um processo aí de unificação. E a Itália vai se unificar porque ela tem reinos, né? Prestem atenção, a gente vai ter o reino de Piemonte e Sardenha, ao norte da península, que era aquela península, tá, gente, que compõe aí a Itália, que é a Península Itálica, que era tido como o reino mais desenvolvido. Prestem atenção, Itália, Península Itálica, não era a Itália de hoje, tinha o reino de Piemonte ao norte da Península Itálica, aí nós vamos ter os reinos do centro e do sul, certo? E esses reinos do centro e do sul, uma grande parcela deles, da população, né, ficava submetida aos interesses da Áustria, tá? Então, esses reinos começam a brigar por um processo, né, de retirada, por exemplo, dos austríacos dessa região. E aí a gente vai ter as chamadas revoluções liberais de 1848, gente, quase aí na segunda metade do século XIX. E aí esse rei sardo-pionês, né, vamos dizer assim, que é o da Sardenha, que hoje é a região da Sardenha, é tão tal que a Itália chama regiões, né? Região da Sardenha, região de Piemonte, mas aí hoje é tudo faz parte do mesmo mapa. E tudo isso ocorre depois do rei aí, sardo-pionês, Vítor Emanuel II, ter se aliado ao Napoleão III. Quem é esse Napoleão III? Gente, é a genealogia do Napoleão Bonaparte. Lembra do Napoleão Bonaparte, aquele imperador francês, para poder derrotar aí os austríacos que estavam no Reino do Sul e do Norte, aí, do Norte não, do Centro e do Sul, tá bom? Então, eles vão pedir ajuda ao Napoleão III e aí eles conseguem derrotar, né? Quando eles conseguem derrotar, aí a gente vai ter uma unificação italiana aí em torno do reino da Sardenha, Piemonte e Sardenha, que vão unificar esse lado do centro aí, o reino do centro e o reino do sul, com a ajuda aí do Napoleão III. Só, gente, que essa derrota aqui vai inspirar cada vez mais essa população que tinha perdido essa batalha para se rebelarem e lutarem contra o domínio aí, que era subjugado de Napoleão III, né?
certo? Aí os reinos que tinham perdido vão se rebelar contra o Império aí austro-húngaro e aos poucos vão anexarem-se ao reino de Piemonte-Sardenha, como a gente já falou. A Sardenha vai anexar todos o seu território, unindo em um único território. A partir de 1861, a gente vai ter o parlamento, né? Esse parlamento vai acabar se reunindo e definindo aí uma unificação, proclamando o rei, porque a Itália era monarquia, tá? E os alunos me perguntam, tia, a Itália era monarquia? Era. A Itália, meus amores, essa Itália de hoje, ela só deixa de ser monarquia no século XX. Agora que nós estamos no XXI, a Itália vai deixar de ser essa monarquia bem aqui no século XX, quando surge a figura do Mussolini e o fascismo italiano. Aí eles derrubam a monarquia e assumem o poder, o fascismo na Itália. Tá? E essa conclusão da unificação italiana só vai ocorrer no processo geral, né, em 1870, quase no final do século XIX, com a ocupação, né, de Roma e o fim dos Estados Pontifícios. É aí que vai acontecer, né, a ideia do Mussolini, bem aqui, gente, é aqui onde a tia estava falando. Aqui eu li de você, não tem como estar explicando tudo não, porque é assunto de ensino médio. Tá? Isso que eu estou falando, detalhado, é assunto de ensino médio. Essa unificação italiana ela vai ser concluída em 1870, quando, de repente, Roma vai ser ocupada, e quando essa Roma for ocupada, os estados pontifícios também vão ser derrubados, mas não é destruído, tá? Qual era a intenção? Gente, nós vamos ter um movimento de ocupação de Roma, mas com uma intenção simplesmente de, olha aí, Mussolini, como eu estou falando, fascismo italiano, ele vai fazer um movimento chamado Marcha sobre Roma. Nesse movimento aí, né, ele vai ter muito apoio da população. E a população era muito ligada à religião. A Igreja Católica tinha muita força, muita força. E os estados pontifícios pertenciam à Igreja Católica como a maior parte dos territórios ali de Roma. Acontece que quando o fascismo ele chega ao poder, né, ele não destitui de imediato, Mussolini chega ao poder, mas não destitui o rei de imediato, não. Né? Vai ficar aquela questão, não vamos reconhecer o rei, mas o rei vai continuar lá. Depois é que o rei vai ser deposto. O Mussolini vai ficar um tempo aí com o rei. E aí, quando o Mussolini assume, nós vamos ter uma ruptura de Estado e Igreja. Eles vão fazer um acordo, a Igreja, que era dona da maior parte dos territórios em Roma, vai fazer um acordo com Mussolini. Não é nem a Igreja, né? Mussolini vai propor um acordo com a Igreja para que a Igreja fique com ali o Vaticano, um Estado independente, onde ele não poderia intervir, mas também a Igreja não poderia intervir no restante dos territórios em Roma. E aí a Igreja não aceitou no primeiro momento. Né? A Igreja vai aceitar porque Mussolini vai pagar uma indenização, porque os territórios de Roma eram da Igreja. Estão entendendo, gente? Os territórios de Roma pertenciam a grande parcela dos territórios romanos, de Roma mesmo, pertencia à Igreja. E aí, para Mussolini ficar com esses territórios, ou seja, para haver totalmente uma unificação, a Itália teve que pagar para a Igreja esses territórios, porque os territórios não eram totalmente do Estado italiano, eram da Igreja. Olha aí, tá? Multidão concentrada na Praça de São Pedro, em Roma, Itália, em 1870, para receber a bênção do Papa, então chefe dos Estados Papais. A partir desse momento, né, nós vamos ter, a Igreja vai aceitar, porque ela vai receber de indenização por conta das áreas aí que era de Roma que eram dela, e aí ficou para o Estado teve que indenizar, né, ou seja, o governo italiano. E a Igreja fez aí uma sede do governo para que aquele fascismo não penetrasse dentro. Então a Igreja passou a administrar o seu próprio Estado dentro de Roma. Aí se criou o Estado do Vaticano, e ao criar o Estado do Vaticano, ninguém pode intervir, né? Ou seja, quem é o governador do Estado do Vaticano é o Papa, a estrutura militar é da Igreja, e tudo isso, gente, através desse tratado, que foi assinado pela Igreja Católica, através do Papa, né? E o Mussolini, o Tratado de Latrão, tá bom? Meus amores, nós vamos ficando por aqui no processo da unificação da Alemanha, tá bom? E do mais, eu vou colocar algumas aulas para vocês sobre esse processo de unificação da Alemanha e da Itália a mais, tá bom? Justamente eu vou colocar do imperialismo, a aula do imperialismo, e as aulas de unificação da Alemanha e da Itália, certo?
Eu só vou editar porque tem umas vinhetas aí eu tenho que editar, demora um pouquinho, aí eu boto lá na plataforma para cobrir as aulas de ontem, que eu não consegui dar, tá bom? Do mais, meus amores, a gente fica por aqui e até mais.